Igreja linda! Bom estar aqui com vocês mais uma vez. E quero compartilhar uma palavra de Deus. Abre aí a tua Bíblia. O Senhor está nesse lugar. Amém? Ele está aqui. Antes mesmo de você chegar, Ele já estava. Amém? E Ele é o motivo de estarmos aqui, não é verdade? Ele é a razão de estarmos aqui nessa noite. É a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E Ele é o único digno de ser adorado nessa noite. Abre aí a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14. Fico muito feliz sempre que venho aqui. Amém? Essa igreja é muito querida. E para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui compartilhando da palavra junto com vocês. Amém? Todos encontraram? Quantos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 14 em diante, diz assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos repetir essa última frase? Sede santos, porque eu sou santo. Tem mais alguém aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. Sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai, não temos palavras para expressar nossa gratidão ao Senhor pela tua bondade e misericórdia que se estende sobre nós todos os dias. O fato de estarmos aqui é a prova de que o Senhor tem sido misericordioso e compassivo conosco. Nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença, de podermos, meu Deus, te adorar, de podermos prestar o nosso culto a ti. A tua igreja está reunida nessa noite porque te ama, porque entende que precisa da tua presença. E porque valoriza, Pai, o estar na tua casa. Abençoa cada um dos teus filhos que veio aqui. Que o Senhor possa falar a cada coração. Que o Senhor ministre poderosamente. E que, meu Deus, eles saiam desse lugar, não como entraram, meu Deus. Que o Senhor faça uma obra na vida de cada um. E que o Senhor nos entregue a porção que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Você está animado? Amém. Porque, queridos, estar aqui é um milagre. Amém? Estar aqui é uma bênção do Senhor. Muitas pessoas gostariam de estar aqui e não podem estar, e você pode estar aqui. Isso é graça de Deus sobre a tua vida, é favor de Deus sobre a tua vida, amém? Queridos, o apóstolo Pedro é o autor dessa carta, que traz esses textos, esse texto que nós acabamos de ler, esses 3 versículos. E Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus, e ele também está entre os 3 discípulos mais chegados de Jesus. Ele é um dos 3 que estava sempre muito próximo do Senhor, né? Pedro, Tiago e João. São aqueles 3 discípulos
que em algumas ocasiões estavam só os 3 junto com Jesus. Ali na transfiguração, quando Jesus se transfigura, então estão ali com ele Pedro, Tiago e João. Quando Jesus está prestes a ser crucificado, então ele chama Pedro, Tiago e João para orar. Então Pedro é um desses 3 discípulos que estava sempre muito próximo do Senhor. E Pedro teve uma participação muito ativa e significante no ministério de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. E Pedro é considerado aquele homem impulsivo, né? Um dos discípulos de Jesus, simples, direto, mas que se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus. E nessa sua primeira carta, nessa sua primeira epístola, especificamente nos versículos que nós acabamos de ler, Pedro, nos instrui a respeito de algo muito importante. Ele nos fala sobre algo bastante significativo das Escrituras. E ele está nos advertindo acerca da santificação. Diga, santificação. E Pedro, aqui nesses versículos, nos fala da importância da santificação. E vocês vão concordar comigo que santidade, infelizmente, é um assunto que tem ficado em segundo plano em muitas igrejas nesses dias. Na verdade, não tem se dado a esse tema a importância devida. E nós precisamos considerar que santidade é um assunto que deve ser prioridade para o cristão. Amém? Santidade é um assunto que não pode ser deixado em segundo plano, porque a santidade é o principal chamado de Deus para mim e para você. Amém? Santidade, diga assim, santidade é o principal chamado de Deus para mim. Então, antes de Deus chamar você para fazer qualquer outra coisa, antes de Deus chamar você para exercer qualquer função na obra dele, para fazer qualquer missão, Deus te chama para ser santo. Esse é o primeiro e principal chamado de Deus para cada um de nós. E vale ressaltar que a instrução que Pedro dá a respeito de santificação não é algo que era importante apenas para os seus dias, para os dias que ele viveu. A santificação, a santidade não é um assunto que foi importante, continua sendo, amém? Não era importante apenas para os cristãos daquela época, é importante ainda hoje. Queridos, o nosso Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Os princípios não mudaram. O nível de exigência não baixou. Nós não podemos cair no engano de tratar a santidade como algo secundário. Nós não podemos cair no engano de achar que nós não precisamos desenvolver a santidade. Nós não podemos achar que porque a salvação é pela graça, nós não precisamos lutar contra as paixões e os desejos da nossa carne. E o pastor Luciano Subirá, no seu livro O Impacto da Santidade, ele afirma que graça não é permissão para pecar. Graça é provisão divina para libertar as pessoas do pecado. Então tem muita gente confundindo a graça de Deus, tem muita gente banalizando a graça de Deus. Falam até de uma super graça, né, que aceita tudo, que pode tudo. Porque a graça de Deus é tão grande que eu posso fazer, pecar, continuar pecando, viver uma vida de pecado e essa graça vai me alcançar. De fato, a graça de Deus ela é grande porque ela alcança a todos. Independente de onde essa pessoa esteja, independente do que ela tenha feito, a graça de Deus alcança essa pessoa. Perdoa os pecados cometidos,
até então e dá a essa pessoa capacidade para continuar vencendo o pecado. Amém? Então, a mesma graça que salva o homem também o ensina acerca de como deve ser a sua conduta após a conversão. Então, eu aceito Jesus, isso é a graça de Deus que me alcança, mas essa graça que me alcança e me salva também me ensina como eu devo proceder, como deve ser minha conduta agora, uma vez que eu reconheci Jesus como Senhor da minha vida. Eu preciso viver de forma digna dessa salvação. Amém? Título capítulo 2, versos 11 ao 14, fala a respeito disso. Então, esse conceito equivocado sobre graça, sobre a graça de Deus, tem sido difundida no meio cristão e tem feito muitos tropeçarem. Tem feito muitos acharem que podem continuar tendo a mesma vida que tinham antes de conhecer Jesus. E isso tem roubado o crescimento e a frutificação de muitos cristãos. Muitos cristãos têm deixado de viver a vida que Deus desejou, a vida que Deus planejou, porque não têm conseguido, não têm deixado essa vida de pecado. Porque têm sido enganados por esses conceitos deturpados a respeito da graça de Deus. Quando eu deixo de buscar uma vida de santidade, eu estou me afastando de Deus. E se eu me afasto de Deus, consequentemente, eu estou também me afastando das suas bênçãos. Então, uma pessoa que não desenvolve a santificação, um cristão que não vive uma vida de santidade, que não busca viver esse processo de santificação diariamente, é um cristão que não está vivendo a plenitude de Deus, vivendo a vida que Deus deseja que ele viva. Porque o pecado nos impede de viver a plenitude de Deus. O pecado te impede de viver a vida abundante que Deus tem para você. Tem muita gente por aí desejando vida abundante, mas não quer abrir mão de pecado. Tem muita gente querendo viver vida plena, mas quer viver uma vida de pecado. Querido, não dá. Para viver a vida que Deus tem para você, você precisa renunciar o pecado e desenvolver uma vida de santidade. Amém? Com base no texto de 1 Pedro, capítulo 1, os versos que nós lemos, o 14, o 15 e 16, e também em outras passagens da Bíblia, eu quero refletir com você hoje sobre alguns pontos relevantes que são destacados, né, por Tiago e por outros autores da Bíblia. Alguns pontos que ele destaca e por que a respeito de santidade, por que a gente precisa buscá-la. Por que a santidade é importante? Por que nós devemos buscar a santidade? E em primeiro lugar, nós devemos buscar a santidade porque aquele que nos chamou é santo. Amém? Quem te chamou é santo. O Deus que te escolheu, o Deus que te elegeu, o Deus que te trouxe a esse lugar é santo. E a Bíblia diz que porque Ele é santo, nós também devemos ser santos. No verso 14 do primeiro capítulo de Tiago, é isso que ele fala. Segundo é santo aquele que vos chamou, sejam santos em todo o vosso procedimento. Então, o primeiro chamado de Deus para todo cristão é que nós sejamos santos assim como Ele é. Então, Deus nos chama para sermos seus filhos e para refletirmos o seu caráter. Então, Deus chama a mim e a você para sermos santos. Nós fomos chamados por Deus em primeiro lugar para desenvolver essa santidade. Então,
Nós não fomos destinados apenas para a glória, mas para sermos semelhantes ao Rei da Glória, aquele que nos chamou. O Deus Santo deseja que todos os seus filhos sejam co-participantes com Ele dessa natureza divina. Deus é santo e deseja que cada um de nós, os seus filhos, sejam santos também. E nenhuma área, queridos, diga assim, nenhuma área da nossa vida deve estar excluída dessa ordem divina. Deus não diz, sejam santos apenas em determinada área das vossas vidas. Ele diz, sejam santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, sejam santos em tudo o que vocês fazem. Sejam santos em todo o vosso comportamento. Sejam santos em toda a sua conduta. Deus não nos exime de sermos santos em algumas áreas. Não, Senhor, eu vou escolher algumas áreas da minha vida para eu desenvolver a santidade. Negativo, eu preciso ser santo em tudo. Em todas as coisas. Nenhuma das áreas da nossa vida está excluída dessa ordem. E é uma ordem. Não é um pedido, não é uma sugestão. Deus não está sugerindo que você seja santo. O Senhor não escreve, não está escrito na palavra de Deus, olha, eu sugiro que vocês sejam santos. Olha, eu aconselho que vocês sejam santos. Não, é uma ordem. Sejam santos. Porque eu sou santo. Lá em Levítico capítulo 11, verso 44, é isso que está escrito. Sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Deus é santo e deseja que nós também sejamos santos. E quando Pedro cita esse texto, na verdade, Pedro cita esse texto para sustentar o seu argumento. Quando Pedro fala lá, aqui, no verso que nós acabamos de ler, no 14, ele diz assim, cadê o 14 aqui? Aqui, como filhos obedientes, não deixem se amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo, o 15, aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Pedro aqui está citando esse texto aqui aqui de Levíticos, capítulo 11, verso 44. Quando ele fala isso aqui, na carta que ele escreve, nessa epístola que ele escreve, ele está citando Levíticos 11, 44. Então, ele cita esse texto para sustentar o seu argumento. Pedro não baseia a sua exortação nos seus próprios pensamentos. Ele não baseia esse conselho que ele nos dá apenas naquilo que ele acha ou no que ele acredita, mas na própria palavra de Deus. Ele citou um texto bíblico para sustentar que nós precisamos ser santos. Então, ser santo não é uma opção, queridos. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Ser santo não é uma opção. É uma exigência do próprio Deus para aqueles que se dizem seus filhos. Todo aquele que se diz filho de Deus desenvolve um caráter de santidade. Como filhos obedientes, não podemos retroceder, nem cair nas mesmas práticas indecentes que marcavam a nossa conduta quando nós éramos prisioneiros do pecado. Ele diz, olha, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora. Não sejam como vocês eram antigamente. É isso que Pedro está falando. Não vivam como antes, quando vocês eram prisioneiros do pecado. Hoje vocês são nova criatura. Naquele tempo, os desejos e as paixões controlavam vocês, mas agora não mais. Vivam como nascidos de novo. Vivam como novas criaturas que são. Sabe, queridos,
incoerente e inconcebível que um salvo se amolde às paixões da sua velha vida. É inconcebível que alguém entregue sua vida a Jesus e queira continuar vivendo as mesmas coisas de antes, com as mesmas práticas de antes, mentindo, enganando, roubando, prostituindo, adulterando, fazendo sei lá o quê. O que você fazia antes? Eu sei o que eu fazia, né? Cada um sabe. Então nós não podemos dizer que somos servos do Senhor, somos discípulos de Jesus e não termos esse compromisso com essa vida de santidade. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? O salvo é nova criatura, diga glória a Deus. Ele tem uma nova mente, um novo coração e uma nova vida. Amém? Você nasceu de novo e, portanto, precisa agora viver como um novo nascido. Precisa agora viver como um filho de Deus. Alguém que busca ter esse mesmo caráter daquele que o chamou. Amém? A vida no pecado é marcada pela ignorância. E nós fomos chamados para viver essa nova vida em Cristo. Porque agora nós não somos mais ignorantes. Quem vive no pecado? Querido, quem vive no pecado é quem não conhece a verdade. É para ser assim. Infelizmente, muitos conhecem a verdade e estão lá. E a cobrança para esses terá um peso diferente. Não é verdade? Mas aqueles que receberam a luz do Evangelho, aqueles que conhecem a verdade da palavra, foram chamados para viver uma vida de santidade. Não são mais ignorantes. Sabem como devem proceder. Sabem como devem viver. Então, como conhecedores da verdade, a santidade é algo que nós devemos perseguir. Amém? Você é um perseguidor da santidade? Amém? Só o Marquinho, gente. Só o Marquinho é perseguidor da santidade? Quem é perseguidor da santidade aqui? Diz glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem mais gente? Aleluia. Nós devemos perseguir a santidade. É isso que Deus espera de nós. Em segundo lugar, devemos buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Quantos querem ver o Senhor? Sem santidade, ninguém verá a Deus, diz a palavra. No texto 13, o apóstolo Pedro, ele faz uma conexão da salvação com a santidade. E a santidade é um processo que vai desde a nossa conversão, desde o dia em que nós aceitamos Jesus até a glorificação, até o dia em que Jesus vier nos buscar. Então, a gente precisa entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, no dia em que nós nascemos de novo, nós somos santificados. Naquele momento, automaticamente, não é? Nós recebemos a salvação. Mas aí existe um processo mais lento, desde o dia que a gente aceita Jesus até o dia em que o Senhor voltar, nos chamar para Ele. E esse processo é chamado de santificação. Então a gente não muda do dia para a noite, não é um processo instantâneo, né? Essa mudança, ela é um processo. É um processo. E a gente deve comparar a santificação com escada, em que cada dia a gente sobe um degrau. Hoje,
eu sou melhor que ontem. E amanhã, melhor do que estou sendo hoje. Então Deus sempre exigiu e sempre exigirá a santidade daqueles que são seus filhos. Deus espera que a cada dia nós avancemos nesse processo de santificação. E eu não estou falando, queridos, de perfeição. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ser perfeito, amém? Porque perfeito só Jesus. Nenhum de nós é perfeito, eu não sou perfeito. Os pastores dessa igreja não são perfeitos. Não há perfeitos e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um estilo de vida que deve ser adotado por cada um de nós. Se de fato nos consideramos filhos de Deus e nascidos de novo. Então, se nós somos filhos de Deus e nascemos de novo, todo o nosso procedimento deve resplandecer o caráter de Deus. Você tem resplandecido o caráter de Deus? Porque é assim que deve ser. O nosso comportamento deve refletir a santidade daquele que nos chamou do pecado para a salvação. E em virtude do que Deus fez por nós, nós devemos viver de modo digno dessa salvação. Ah, queridos, o sacrifício de Jesus por nós é algo tão extraordinário que, em virtude disso, nós precisamos viver de modo digno. Amém? Jesus aceitou viver cada dor. Jesus aceitou viver cada humilhação. Jesus aceitou sofrer por mim, por você, pelos nossos pecados. E Ele se deixou, querido, porque ninguém tomou a vida de Jesus. Às vezes a gente diz, Jesus teve, né? Ele realmente teve que morrer porque era necessário. Se Jesus não tivesse morrido, queridos, a gente estava perdido. Mas ninguém tirou a vida de Jesus. A vida de Jesus não foi tirada por ninguém. Ele mesmo, diz a palavra, de livre e espontânea vontade a entregou. Ele diz, olha, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesma dou. Ele mesmo escolheu fazer isso por mim e por você. Para que uma vez, crendo nele como esse Salvador, nós vivamos essa vida de perseguição pela santidade, buscando o caráter, ter o mesmo caráter daquele que nos chamou. Amém? Sejam santos como é santo aquele que vos chamou, e isso é para todos. Não é para quem quiser, não é uma sugestão, não é uma opção. Não é só para aqueles que ocupam uma posição na igreja, não é só para o líder de geração, não é só para os pastores, é para todo servo de Deus. Ah, não, eu não sou líder, então eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. Pode não, querido. Se é cristão, você tem que viver uma vida de santidade. Sede santos, diz a palavra, porque aquele que te chamou é santo. Santidade é uma exigência para todo cristão. O líder é apenas aquele que puxa a fila, né? Mas a santidade é uma exigência de Deus para todos aqueles que se dizem seus filhos. Então, se nós quisermos completar a nossa carreira, a gente precisa buscar avidamente pela santidade. Se nós queremos, queridos, nadar e não morrer na praia, a gente precisa buscar a santidade. Infelizmente, muitos têm nadado e morrido na praia. E é triste. E é triste. Sabe por quê, queridos? Estão morrendo na praia porque deixaram de perseguir a santidade. Porque deixaram de tratar a santidade como uma necessidade, como uma prioridade.
Então, o progresso em santidade não é opcional, é uma necessidade. Cutuca quem está do teu lado e diz assim: a santidade é uma necessidade. Amém? Por que, pastora, que a santidade é uma necessidade? Porque sem santidade não veremos a Deus. Hebreus capítulo 12, 14 diz isso. Não são minhas palavras, são as palavras de Deus. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Em terceiro lugar, a santidade nos protege. Amém? Glória a Deus. Quem gosta de proteção aí? Todos nós, né? A gente quer estar protegido, a gente quer estar guardado. E no que se refere à segurança, nós vivemos um tempo de vulnerabilidade. Não é verdade? Existe lugar seguro. E a gente investe em segurança, a gente constrói muros altos, a gente instala câmeras e fazemos tantas outras coisas. Mas ainda que venhamos investir todo o nosso dinheiro na intenção de estarmos totalmente protegidos e seguros com a utilização desses recursos, ainda assim nós estaremos em risco. Sim ou não? Sim. Porque todos esses sistemas são falhos, queridos. Você pode colocar câmera na tua casa. Ok, isso te resguarda até certo ponto. Pode falhar? Pode. Uma casa com câmera pode ser... alguém pode entrar lá? Pode. Né? Porque os sistemas são falhos. E aí, ainda que você tenha segurança, ache, né, que tem toda a segurança ali na tua casa, porque tem câmera, porque tem muro, porque tem todo um sistema de segurança. Quando você sai de lá, né? Então, eu não estou dizendo, queridos, que isso é errado. Na verdade, aquilo que está ao nosso alcance para fazer, né, para gerar essa segurança, a gente deve fazer. Né? Se eu posso colocar a câmera na minha casa, ok, eu coloco, instalo, é legal, a gente monitora, né, de longe. Monitora até os meninos em casa. Não é verdade? Vê se alguém está rondando e a gente fica alerta. Enfim, é bom. Mas tem coisas que fogem do nosso controle. E essas coisas a gente entrega para Deus. Amém? Tem uma segurança que só Deus pode nos oferecer. E ainda que você se cerque de toda a segurança, ainda que você tenha muito dinheiro para investir nisso, ainda que você invista todo o teu dinheiro nisso, existem coisas das quais só Deus pode te livrar. Amém? Existe uma proteção que só Deus pode te dar. O Salmo 91, um salmo muito conhecido por todos aqui, né? Eu acredito. Inclusive, ele é usado como amuleto por muitos, porque em muitas casas a gente chega e está lá uma Bíblia aberta no Salmo 91, é ou não é? É. E esse texto, esse salmo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Muita gente sabe esse capítulo de cor, cita ele, ora ele, deixa a Bíblia aberta nele, com a intenção de ter a proteção que é citada ali, não é? Se eu citar esse versículo, eu vou ter essa proteção. Se eu deixar minha Bíblia aberta nesse texto, eu vou ter essa proteção. Porque todos nós queremos ser guardados nesse esconderijo, sim ou não? Sim. Todos nós queremos ser guardados por Deus. Porque esse sistema de segurança não falha. Amém? Mas só habitam nesse esconderijo aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus. E vivem uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Pastor, a senhora está falando heresia. Estou não.
Só habita nesse esconderijo, só habita nesse lugar seguro aqueles que têm aliança com Deus. Aqueles que obedecem à palavra do Senhor. O texto diz: a sua verdade será o teu escudo. Essa verdade é a palavra. Quem anda em conformidade com a palavra, quem obedece à palavra, quem vive a palavra, quem se aliança com a palavra, tem um escudo. É isso que o texto está dizendo. É ela que nos protege. É a verdade de Deus que nos protege. É o obedecer às instruções dessa palavra que nos protege. Então a gente precisa considerar que a obediência aos mandamentos divinos geram proteção. Então, se eu estou obedecendo a palavra, eu estou num processo de santificação e isso me guarda, isso me protege. Olhem aqui o que diz Deuteronômio capítulo 28, versos 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, quando nós nos santificamos, quando nós perseguimos a santidade, nós somos protegidos. Esses dias a gente tem vivido aí uma onda de ameaças, né? Muitas pessoas inseguras, com medo. E a minha filha disse: mãe, eu não quero ir para a escola. Eu disse: filha, gente, é difícil, mas a gente precisa ter essas conversas com os nossos filhos. Ela: mãe, não quero ir para a escola hoje. E eu disse: por quê? Ela: porque eu estou com medo. Eu falei: a sua vida é de quem? Ela é de Deus. Se a sua vida é de Deus, só Ele pode tirar. Você não vai morrer antes da hora. Se for para você morrer hoje, minha filha, ela disse: ai, mãe. Eu disse: você vai morrer dentro de casa. Porque se chegou o dia do Senhor te levar, não importa onde você esteja, Ele vai te levar. Mas esse dia não chegou, ninguém pode tocar você, porque você é de Deus. Você é de Deus. Você é guardada pelo Senhor, minha filha. O Senhor é a sua proteção, é Ele que te guarda. E eu orei com ela, e ela foi para a escola. Sabe, queridos, quando nós vivemos uma vida de acordo com uma palavra, o temor não nos alcança. É por isso que o texto diz: descansará, à sombra do Onipotente descansará, porque ainda que você esteja cercado de perigo, você está dizendo: o Senhor me guarda, é o meu Deus que me guarda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Ainda que eu pise o leão e a áspide, eu não serei atingido, porque é Ele que me guarda. É Ele que me guarda. A santificação te protege, querido. Amém? Viver de acordo com a palavra te guarda. Às vezes você investe um monte de dinheiro em segurança. Você pode só decidir algo: eu vou ser santo a partir de agora. E você será guardado por Deus. Ah, pastor, então nem o mal vai me acontecer. Só o mal que Ele quiser que te aconteça. Amém? O que Ele não quiser não vai, querido. Ponto. Amém? O povo ri, né? Mas é verdade. Em quarto e último lugar, devemos buscar a santidade, porque sem santidade não experimentaremos as maravilhas de Deus. Quantos querem viver as maravilhas de Deus? De verdade, quantos querem viver as maravilhas de Deus? Glória a Deus.
Josué capítulo 3, verso 5 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, a gente quer tanto ver as maravilhas de Deus, não é? Olha, a gente é ansioso por ver essas maravilhas. A gente clama para ver essas maravilhas. A gente deseja ver as maravilhas de Deus no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, nas nossas vidas. A gente anseia por isso. Não é verdade? O povo de Israel estava prestes a conquistar a terra prometida. Oh, maravilha de Deus! Olha só. Aquela terra tão desejada. Eles já tinham caminhado tanto. E estavam ali prestes a chegar na terra que Deus havia prometido. Tantas coisas eles já tinham vivido, tantas dificuldades já tinham enfrentado, e agora eles estavam ali. Ai, meu Deus, que maravilha, nós vamos chegar na terra que Deus prometeu. Mas era necessário que algo fosse feito por aquele povo. E o Senhor falou: é preciso que esse povo faça algo para que eles possam conquistar essa terra. Antes de tomar posse, antes de conquistar aquela terra, o povo precisava se preparar. E a primeira coisa, eles precisavam buscar a santidade. Josué acreditava que nos dias que se seguiriam, eles receberiam a vitória. O Senhor havia falado, mas o Senhor disse: antes de vocês tomarem posse da terra, é preciso que vocês se santifiquem. Santifiquem-se, e eu farei maravilhas no meio de vocês, diz o Senhor. Às vezes a gente quer viver as maravilhas do Senhor, mas não quer santificar. Para viver as maravilhas de Deus, tem que santificar. Cutuca esse colega aí e diz: tem que santificar. Incomoda ele. Incomoda mesmo. E não faça isso só aqui não, querido. Seja um instrumento de Deus na vida desse teu amigo, desse teu irmão amado. Quando você vê ele no vacilo, diga: homem de Deus, vigia. Tu és servo do Senhor. Mulher de Deus, tu és santa, separada. O Senhor te chamou para a santidade. E não fica chateado não, querido, porque quem fala isso para você ama, te ama, ama você. Amém? Sem santificação não acontecem milagres, porque tudo fica difícil quando nós estamos distante de Deus. E quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais possibilidades nós teremos de experimentar o seu agir. E eu e você somos canais. Eu e você, quando somos santificados, quando perseguimos a santificação, somos canais por onde flui o mover sobrenatural de Deus, o poder sobrenatural de Deus. A vitória de Israel sobre os inimigos não seria o resultado dos esforços humanos que eles teriam que fazer, mas da intervenção divina. Ou seja, a intervenção divina deveria ser precedida pela santificação do seu povo. Em que área da sua vida você precisa que Deus intervenha? Em que área da sua vida você está precisando da ajuda e do auxílio de Deus? O Senhor está dizendo: santifica. Santifica e você vai ver o que eu vou fazer. Santifica e você vai ver a maravilha que eu vou fazer. Santifica e eu farei maravilhas na tua vida, na tua família, na tua casa. Santifica e você vai ver o que eu vou fazer. É a santidade que abre o caminho para se viver as maravilhas de Deus. Amém? A santificação da nossa vida precede os milagres que vamos viver. Você quer viver milagres? Antes dos milagres,
santificação. Quantos estão dispostos? Ah, querido, muita gente quer milagre, muita gente quer bênção, muita gente quer ver o sobrenatural, quer ver as maravilhas, mas não estão dispostos a santificar. E a palavra de Deus diz que sem santificação você não pode desfrutar dessas maravilhas de Deus. É pela santificação que você verá o que nunca viu e viverá o que nunca viveu. É pela santificação que o avivamento que nós tanto buscamos e queremos acontece. Santificação é o estilo de vida que cada um de nós deve adotar, se nós queremos experimentar tudo o que Deus tem para nós. Fica de pé em nome de Jesus. Santificação. Você pode fechar os teus olhos nessa noite? E você pode aí no seu lugar fazer a sua oração. Aí mesmo, no seu lugar, você pode falar com Deus. Aí mesmo, do seu lugar, você pode dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, em algum momento da minha caminhada eu fraquejei. Senhor, eu venho fraquejando, eu venho cedendo. Pai, eu não tenho sido tão firme. O pecado tem me dominado. As práticas anteriores de quando eu era um velho homem, uma velha criatura, ainda me atormentam. Eu não consigo sair disso. Querido, santidade é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. E o Senhor nessa noite, Ele está dizendo: filho, você não faz ideia, você não pode imaginar, o teu entendimento não é capaz de alcançar o que eu posso fazer na sua vida quando você decidir viver em santidade, quando você decidir ter o meu caráter, quando você decidir ser um filho obediente à minha palavra, quando você decidir seguir as minhas instruções, quando você decidir se aliançar comigo. Ah, querido, nessa noite eu quero fazer um convite para você. Que nessa noite decide viver uma vida de santidade. Para você que nessa noite diz assim: eu não quero mais viver as mesmas práticas, os mesmos hábitos. Você que hoje decide ser um perseguidor dessa santidade, sai do teu lugar. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Por que a santidade é tão importante, pastora? Porque quem te chamou é santo. Porque sem santidade você não verá Deus. Porque a santidade te guarda, te protege. Porque a santidade, a santificação te fará viver as maravilhas de Deus. Pode chegar mais para perto, pode chegar para o pessoal que está aí atrás, tem espaço. Vista-se de santidade. Vista-se de santidade. Esse é o chamado do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Alguém que até aqui achou que podia viver a vida desse jeito, do seu jeito, da sua maneira?
Eu quero te convidar a levantar a tua mão. Tem alguém aqui que entende hoje? Vocês podem subir, por favor? Subam, por favor. Podem subir. Subam aqui no altar. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, sobe aqui, sobe. Sobe aqui. O Senhor, nessa noite, te chama. Ele te chama, querido. O convite que o Senhor te faz hoje. Não perca essa oportunidade, não recuse. Vem aqui, sobe aqui, você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Você que a partir de hoje decide viver uma vida para Deus, uma vida de santidade. Você que deseja perseguir essa santidade. Você que hoje entende que precisa entregar a sua vida para Jesus, para viver a vida que Ele deseja que você viva. Deseja entregar a sua vida a Jesus, sobe aqui, vem correndo, sobe aqui. O Senhor te chama hoje, o Senhor está te chamando. Ele está te dizendo: filho, deixa de viver essa vida de destruição. Chega de viver essa vida longe de mim. Eu quero que você viva as minhas maravilhas. Eu tenho maravilhas para você viver. Eu tenho extraordinário para você viver. Mas se aliança comigo, se aliança comigo, se aliança comigo e com a minha palavra, e você vai ver as maravilhas que eu vou fazer. Aleluia, 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 aleluia. Estende tua mão para cá, querido. Toda a igreja, estende tua mão para cá. Estende a tua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, nós temos aqui homens e mulheres, crianças, adolescentes. Meu Deus, pessoas que entendem que não podem viver sem o Senhor, que não podem viver a vida plena que o Senhor tem para elas. Meu Deus, se não se aliançarem contigo, e nessa noite elas se rendem ao teu chamado, nessa noite elas aceitam o teu convite, hoje elas estão dizendo sim para o Senhor. Recebe, Deus, recebe essas vidas em nome de Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida. Pai, firma os passos dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perdoe seus pecados. Ah, Deus, que o Senhor, a partir de hoje, seja o alvo de cada um dos teus filhos. Que eles comecem a partir de então a perseguir a santidade, sem a qual a tua palavra diz que ninguém verá o Senhor. Recebe essas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você, igreja que está aqui na frente, eu quero orar por você. Você que deu esse passo nessa noite, dizendo: Senhor, até aqui, talvez eu não esteja vivendo da forma que o Senhor deseja. Eu não estou vivendo de forma digna, mas a partir de hoje eu decido. Levanta a tua mão bem alto, firme essa aliança com o Senhor hoje. Diz: Senhor, hoje eu decido ser um perseguidor da santidade. Hoje eu decido ser um filho, uma filha obediente a Ti, a Tua palavra. Eu quero viver, meu Deus, alinhado contigo. Em nome de Jesus, não me deixa, Senhor, ser vencido pelo pecado. Me dá a força que eu preciso. Ah, querido, me dá a força que eu preciso. Não tem como se santificar sem ter relacionamento com Deus. Pastora, a senhora falou aí que eu preciso me santificar. Mas como eu faço isso? Buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Lendo a palavra. Amando essa palavra. Orando. Congregando. E tudo isso vai te ajudar nesse processo, amém? Aleluia.
Toda a igreja ergue a mão, toda a igreja ergue a mão e diz: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, essa é uma frase que só aqueles que têm convicção de que estão vivendo em santidade podem declarar. O Senhor busca essa igreja, uma igreja pronta, preparada para a sua volta, para a sua vinda. Diga: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, porque eu, como tua noiva, estou me preparando. Como tua noiva, eu estou me aprontando, me adornando. Aleluia, aleluia. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, pela presença do teu Espírito conosco aqui. Te louvamos por cada vida que se rende a ti nessa noite, que se entrega ao Senhor, por cada vida que nessa noite reconhece que precisa melhorar, que precisa, meu Deus, buscar mais de ti. Nós te louvamos por cada família e clamamos em nome de Jesus o sangue precioso de Cristo sobre suas vidas. Guarda os teus filhos, livra-os, meu Deus. Dá a cada um dos teus filhos uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana de vitória. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada lar nessa noite. Nós clamamos a proteção do Senhor. Nós clamamos, meu Deus, a bênção do Senhor sobre os teus filhos. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com os teus filhos hoje e para todos sempre. Se você crê, aplaude bem forte ao Senhor. Aplaude bem forte a Ele. E cumprimente essa pessoa que está aí do seu lado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz.